A força das coisas. Acordava a meio da noite, com a certeza do mar a chamar-me através das persianas fechadas. Voltava a cabeça na direção da janela e sentia-o a olhar para mim conforme o som dos pinheiros a olhar para mim e as vozes dos meus pais no fim do corredor a olharem para mim. Tudo me olhava no escuro, repetindo o meu nome. Perguntava: o que é que eu fiz? E silêncio. O mar e os pinheiros desapareciam da janela. Para onde foram vocês e os meus pais calados? Se perdermos o mar e os pinheiros não fica quase nada. Uns telhados, uns caniços, a areia, sem marcas de gaivotas. De manhã muito cedo, apenas lixo da vazante que os banheiros não varreram ainda. Madeiras, algas, gasóleo. Eu 5 anos. Os meus irmãos 7 e 9. Não vou falar do meu irmão mais velho. Não se fala do meu irmão mais velho. Aí está ele a sorrir-me. Menina. Ia descer de bicicleta para a praia comigo no quadro que me magoava um bocadinho, feliz e com medo. Não vamos cair, promete. E não caíamos. Ao saltar do quadro, continuava a magoar-me um bocadinho e depois passava. Colocavam diante das ondas uma bandeira verde num mastro, de tempos a tempos, um paquete ao longe. O meu pai ficava a dormir, de jornal no peito, no sofá. Quer dizer, percebia-se que dormia pela boca aberta. Não tinha cabelos brancos, nem estava doente, não tinha morrido. A minha mãe, que conversava com a vizinha de tolo. Não é meia-noite quem quer. António Lobo Antunes, edição Dom Quixote. Gostei muito de escrever, foi um milagre. Para mim, gosto muito do livro. Talvez seja aquele que gosto mais. É aquele que gosto mais. Porque tenho a impressão que só estive a falar de mim o tempo inteiro. Acho que aquilo lido com atenção se descobre o autor a cada linha, do princípio ao fim do livro. É espantosamente autobiográfico, embora seja uma autobiografia transposta, não é? Eu não conheço aquela voz, nem sequer imagino aquela pessoa fisicamente, nem sequer imagino uma pessoa, nem nenhuma das pessoas que atravessam o livro, ou daquelas que a voz considera pessoas que atravessam o livro. Não imagino nada disso. O que eu queria era fazer um livro que corresse como água. E depois, quando estava a corrigi-lo, dei-me conta que estava a fazer um autorretrato. Um autorretrato interior, não sei explicar bem. Sei que aquilo se referia a mim, não sei de que forma, não sei de que maneira. Isto é uma coisa que eu penso desde que comecei a escrever, com muito criança. Que não ia ter tempo. Aquilo que se vir uma fotocópia do manuscrito do Requiem de Mozart, nas margens está escrito não vou ter tempo, e não teve. O Galois, o matemático que foi morto aos 19 anos num duelo, foi assassinado num duelo, passou a última noite a escrever aquilo que tinha descoberto e que permitiu, por exemplo, a descoberta da solução do teorema de Fermat, né? E levou o tempo e dividiu a matemática em 2 períodos, antes de Galois e depois de Galois. Levou toda a noite do duelo a escrever e diz: eu não tenho tempo, a pôr no papel as últimas. Portanto, isso é uma coisa que eu sinto desde sempre, não é? E julgo que continuarei a sentir. Aqui há uns 2 ou 3 anos fui receber um prémio com o Manuel de Oliveira, que também recebia um prémio nesse sítio, e olhava para aquele homem. Ele tem uma pele extraordinária, tem uma pele de bebê. Olhava e pensava: será que ele não... O que é que ele sentirá a este respeito?
E estive para lhe perguntar, mas eu estava mais preocupado com o número de raparigas bonitas que havia na sala do que com o tempo que tinha para fazer filmes. E é uma coisa que sempre me atormentou, o facto de não ter tempo. Precisava de 200 anos e há alturas em que suspeito que não vou viver mais de 200 anos. Felizmente depois essa suspeita desaparece e espero vivê-los. Porque depois as vozes voltam e é capaz de escrever. E não me apetece deixar. Quando tive o cancro foi terrível. Estava a meio de um livro chamado Arquipélago da Insónia. E tudo o que eu queria era acabar o livro. Mas não sabia se ia viver, se ia morrer. E nem sequer tinha força para pegar uma caneta. Mas esferográfico. Escrevo à mão. Então, isto sim é o que me atormenta mais, nesse sentido, é o não ter tempo. O não ter tempo. Porque eu sei muito bem o que vale o meu trabalho, não é? E a crítica não tem nenhuma influência. Claro que gosto, que o Steiner gosto muito, não é? E que outras pessoas, as pessoas que eu respeito e que eu admiro. A opinião dos outros é meio diferente, mas felizmente tenho tido leitores muito generosos. Quando eu estava doente, sem saber se ia viver ou morrer, vinham ao hospital muitas cartas, muitas mails e não sei o que mandavam para aquele serviço onde eu estava. Era o Hospital do Estado, em Santa Maria. E houve um que até hoje me impressionou muito. Era de um rapaz de 18 anos que me dizia: não admito que o meu ídolo se vá abaixo das canetas. A coragem que isto me deu no momento em que tudo aquilo que eu tinha dentro de mim era um imenso vazio. Um ponto de interrogação enorme e um imenso vazio. Portanto, as pessoas que leem são muito importantes, porque são elas, na realidade, que escrevem um livro, não é? E é o leitor que fala, não é o livro. O livro escuta. Agora tem que fazer livros que saibam escutar. Por exemplo, os livros maus falam, não é? Não vou estar a citar exemplos. Os livros bons ouvem-nos. Ou quando acorda à noite, à meia da noite, e vai beber água à cozinha e passa pelo sítio onde estão os livros estão a dormir, não é? Está tudo às escuras. E os livros bons têm insónia, estão a olhar. E desde pequeno que eu olho para os escritores como se fossem, sei lá, com o pasmo com que os amigos meus da escola ou do liceu olhavam para as atrizes de cinema. Para mim foram sempre os escritores que me interessaram. Achei sempre que eles tinham uma comunicação qualquer com o além, que eu não sabia o que queria dizer. E sempre admirei muito. O meu editor francês, que morreu há 5 ou 6 anos, costumava dizer que era um homem muito célebre. Era amigo do Presidente da República, dos vários Presidentes da República. Amigo de Mitterrand, depois foi amigo de Chirac, muito amigo, tinham sido colegas de curso. E ele dizia: conheci políticos famosos, conheci homens de negócios, mas as únicas pessoas que verdadeiramente me impressionaram foram os artistas. E dizia: preciso amar os artistas, pensar que eles têm sempre razão. E por isso foi para a editora, abandonou uma carreira promissora na LENA, l'École Nationale d'Administration, para se dedicar à literatura e para fazer um catálogo com autores que ninguém conhecia na altura, na época. E eu, na altura, estava sem... Quando fui para ele, tinha saído da editora onde estava, e foi o Nabokov que aconselhou o agente, que à época eu tinha, que era o americano, só o Uruguai que pode editar. Era um homem seco e aparentemente distante, e, no entanto, quando recebia um livro, ele pegava num livro e acariciava-o como se acaricia um bebê. E tinha com o livro uma relação física, como nunca o vi ter com uma pessoa. E, no entanto, era um homem quente, debaixo da aparente frialdade, da severidade, da distância que ele parecia pôr entre ele e as pessoas. Era um homem. Algumas vozes ainda, mas que não me ligam, conversam entre si. Eu com 52 anos e brincos de princesa nas orelhas à espera de ninguém. Que idade terá a mãe da Tininha, num apartamento de viúva, esquecida da mosca que lhe poisou? Se é que poisou, não poisou, julgo que não poisou. Como é que se poisa? O manual do perfeito carpinteiro, sem nenhum desenho que me ensine. O corpo assim, o corpo assado. Depois diz isto, depois diz aquilo, depois pergunta-se: ama-me? E quando, numa mudança de vento, os pinheiros e o mar se calam, eu sozinha, os meus pais e os meus irmãos esfumaram-se,
Os melros imóveis, já não pássaros, coisas, a cancela a oscilar para a rua deserta. Se acordo a meio da noite, tenho o mar, não mencionando o Ernesto, barulho o tempo inteiro. Levantam-se, sentam-se, a trapezista, leões moribundos e palhaços sem nariz a ralharem. Quando envelhecer, coloco na exuberante de pulseiras na guarita dos bilhetes ou ajudo ao ilusionista que extrai pombos das mãos vazias, aperfeiçoando-lhes a cabeça com a ponta dos dedos, até que o martelo pneumático recomeçou a trabalhar, desorganizando-me as ideias e o mundo a pular à minha volta, a trocar-me as lembranças de sítio, o meu irmão não surdo num navio para a África, com centenas de colegas de uniforme verde, ainda sem dentes grandes e as patas esticadas, isto em janeiro, ao frio, o Tejo cinzento baloiçando detritos. Recordo-me de uma canastra de vime e de cadáveres de gaivotas. Se fosse só levantarem-se e sentarem-se, imitam bichos, riem-se. Não consegui descobrir o meu irmão não surdo na amorada. Não sei se derivado ao nevoeiro ou um rebocador transportando um paquete. A minha mãe envia-lhe chocolates, conservas, no caso da vizinha de tolo por perto. Já viu a minha cruz? Uma manhã em Alcântara a agitar mangas até que o rio apenas... O meu irmão não surdo não existe, existem a água e os pássaros, a maior parte abrigados numa reentrância de armazém. As pessoas no cais foram-se embora e eu solteira. Havia um retrato do meu pai. Se me pediam namoro, desviava a conversa. Fardado, ou respondia: depois falamos. Não é meia-noite quem quer. António Lobo Antunes. Edição Dom Quixote. Em 1980 eu estava a fazer uma viagem de Aveiro para Lisboa e quando cheguei a Lisboa tinha um livro todo, foi só escrevê-lo, chamava-se Explicação dos Pássaros e demorei muito pouco tempo a escrever, praticamente sem emendas. E pensei que esse milagre nunca mais se repetiria. E esse milagre repetiu-se com este livro, Não é Meia-Noite Quem Quer. Que foi, eu tinha a sensação não tinha a certeza que me estava a ser ditado, não é? E que a mão por vezes não conseguia correr com a velocidade com que a voz me ditava. A voz daquela mulher que preenche o livro todo foi meditada, não? E o livro teve pouquíssimas correções, já o livro seguinte, portanto o livro está pronto já há bastante tempo, vai ter sido publicado no ano passado ou coisa assim, não foi? Houve um outro livro a seguir, que acabei agora há um mês ou coisa assim, agora estou sem escrever nada, que foi a dificuldade habitual das múltiplas correções, aquilo que foi publicado, aquilo que foi publicado, não, que o livro não foi publicado, nem será tão cedo, talvez daqui a 2 anos, mas foi tão emendado, tão corrigido, tão difícil de escrever, enquanto este foi um milagre, que parecia a água a correr. A água a correr, foi um milagre. E às vezes... estava a escrever com as lágrimas a caírem, não porque o livro fosse triste ou alegre, é porque era a frase certa, é porque era aquilo que o livro queria dizer, era aquilo que... Uma sensação de milagre que só me tinha acontecido nesse ano e voltou a acontecer agora, e estou certo, provavelmente nunca mais acontecerá. É o mais natural. Se o ritmo for este, não voltará a acontecer. Portanto, foi um puro milagre, estou muito grato ao livro por se ter escrito sozinho dentro de mim, sabe? Porque um homem não se torna escritor, não é? O escritor é que se torna homem, às vezes. E então começa a ditar-lhe as coisas e a fazer. Se o Manuel António Pina falava nisto, era o escritor que se tornava homem, parece que encarna em si, não é? Isso é um milagre raro. Tinha-me acontecido dessa vez, aconteceu-me desta. E eu gostei muito do livro e estava a lê-lo, quando estava a corrigi-lo, com muito poucas emendas, ao contrário do que é habitual, em que vão capítulos inteiros, páginas inteiras fora. E o trabalho sobre a primeira versão é muito, muito difícil e muito complicado, a sensação de estar a corrigir testes de português mal escritos por um aluno meio idiota. Com este livro isso não aconteceu, foi um puro milagre para mim. E não sei explicar não sei explicar de onde é que, isto nunca sei, de onde é que um livro vem, como é que um livro se forma, como é que um livro se faz. Eu nunca,
quando estou a escrever, nunca falo sobre livros, não é? E mesmo nas entrevistas, nunca falo sobre livros. Nunca falo sobre livros, não é possível. Não é possível. E depois tenho medo das entrevistas, porque uma entrevista é sempre um exercício de vaidade, em que a pessoa está a pousar de perfil para a eternidade, não é? E uma entrevista é uma coisa também, um combate muito desigual, porque o entrevistador é que pergunta, pode perguntar o que lhe apetece. E de maneira que eu não gosto das relações de poder desiguais. Por exemplo, ir a um estúdio de televisão é horrível. É horrível. Olha, a pessoa está a ver, não é? Só vê aquilo que as câmaras mostram, mas quando se está lá são os fios por chão, as pessoas que passam por trás a fazerem sinais com os dedos, etc. E é desconfortável, e é incómodo. E então, às vezes eu acho engraçado, sobretudo quando vejo homens políticos ou empresários, etc., a forma como eles tentam, os escritores também, como tentam impressionar a pessoa que está a ver. É muito curioso. Eu tenho a sensação que as pessoas estão a funcionar em pseudo-self, ou seja, com uma personalidade que não é a deles, uma maneira de ser que não é a deles, para tentarem agradar, para tentarem seduzir. Portanto, é também um exercício de sedução e que me desagrada profundamente. Quando se fala em romance, eu julgo que é sempre abusivo a gente classificar, não é? Eu nunca me apeteceu escrever nenhum romance, não me apetece contar histórias. E o que me interessa nos livros não é a história que contam, é a maneira como... É aquilo que me ensinam sobre mim e que não tem a ver com a história. É a maneira como a escrita... É a escrita em si, não é? Escrever é como escrever, não é? Aquilo que se diz tem pouca importância. Um livro é aquilo que fica depois de se dizer, não é? Um livro é o silêncio que fica depois da gente o ler. Então o livro começa a existir em nós. E depois também, de maneira geral, aquilo que se escreve sobre livros. Por exemplo, as pessoas que fazem críticas de livros nos jornais, aquilo é muito mau, leem os livros uma vez, são resenhas impressionistas. E depois, muitas vezes, muitas vezes é editar contra, mas escrever é escrever contra, muitas vezes, não é? Eu, se fizesse crítica num jornal, só dizia bem, só falava dos livros que gosto. Quem sou eu para ter uma opinião em que é que a minha opinião tem valor ou peso? Acho que nós devíamos estar muito mais preocupados em tentar ajudar as pessoas a ler. E depois, um livro também não é para ser julgado, é para ser lido. E depois, ao ler, a gente ou recusa ou aceita, não é? Com o Zé Cardoso Pires, já ninguém compra, já ninguém o lê. Nós líamos os livros um do outro para corrigir, etc. Era o Fado Alexandrino, que era o livro mais gordo que eu escrevi, e ele nunca mais me dizia nada. Eu já estava farto daquele silêncio. Perguntei-lhe: Zé, o que é que tu achaste do livro? Ele respondeu-me: não sei, ainda só li 3 vezes. Eu passo com uma pessoa, se eu vou fazer uma crítica, uma resenha para um jornal, leio uma vez e a seguir escrevo. Ou só ler uma vez não chega para se entender, seja o que for. Não chega. Até porque à segunda leitura o livro começa a mudar, e à terceira muda ainda mais. E a cada leitura um livro muda constantemente. Um livro é diferente lido se eu tenho uma dor de dentes ou se não tenho. Completamente diferente. Era isso que me irritava nos hospitais, quando era psiquiatra. Porque se o médico tinha dormido mal, ou se não tinha sido capaz de fazer amor com a mulher, de certeza que era muito mais chato para os doentes. E então, nós estamos sempre a confundir as nossas ideias com as nossas paixões. Percebe? Eu gosto, logo é bom, eu não gosto, logo é mau. Não é assim. Há livros que eu não gosto e que são bons. Há livros que eu gosto e que não são bons. Portanto, é muito difícil julgar. Muito difícil julgar. Sobre esse aspecto, o meu pai, que era médico, tinha no gabinete dele, no hospital, uma frase do Hipócrates, que era: a arte é longa, a vida breve. Isto tem-me servido de lema a vida toda. A arte é longa, a vida breve, a experiência enganadora, o juízo difícil e a oportunidade fugidia. E as pessoas não têm isto em conta. É preciso muito respeito quando se aborda um livro, um quadro, uma fotografia, seja o que for. E muitas vezes nós tendemos a não ter respeito. E achamos que temos opiniões. Eu tinha imensas opiniões até aos 15 anos, quando era parvo. Agora sou um pouco menos. Então tenho muita dificuldade em crucificar, seja quem for, ou em pôr alguém no céu. Muita. Muita. Isso não é o mais importante.
si mesma a arte é necessariamente subversiva e coloca em risco os poderes estabelecidos e transtorna, incomoda e aflige e assusta e pode mudar. Quer dizer, e é bom que as pessoas se entretenham com Big Brothers e novelas e isso tudo, porque se fossem mais cultas começavam a questionar uma porção de coisas. Eu não estou a falar de um ponto de vista político, no sentido partidário, ou mesmo sem nenhum sentido partidário nenhum. Mas, de facto, até hoje só vi interesse pela cultura, e se a cultura portuguesa continua viva, é porque os nossos municípios, as nossas cidades, as nossas vilas a mantêm viva. Sei lá, ano passado estive em Abrantes e eram centenas e centenas de pessoas. Castelo Branco, perdão. Em Beja, com 10 mil habitantes, centenas e centenas de pessoas. E que estão interessadas em vilas como Nelas, que é a terra da minha infância, e o sítio onde mais fui feliz, na Beira Alta, centenas de pessoas. E portanto, os portugueses, ao contrário do que as pessoas podem pensar, continuam interessados na cultura, na literatura, nas diferentes formas de arte, de uma maneira muito viva. Basta ver, por exemplo, a Feira do Livro, onde aparecem tantos adolescentes, 15, 16, 17 anos, que leram imenso e continuam comprando livros, etc. Apesar de tudo aquilo que se tem feito contra o livro, toda a política efetiva dos vários governos contra a literatura, ela continua viva porque os portugueses continuam vivos. Porque se alguma coisa um país tem para oferecer é a sua cultura. A França continua a ser grande por causa do seu extraordinário século XIX e continua a ser um país extraordinariamente respeitado por causa da sua cultura, porque é aquilo que vai ficar. Aquilo que vai ficar de um povo é a sua cultura. Repare que os heróis nacionais, em Inglaterra o Shakespeare, em Espanha o Cervantes, etc, 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 em Portugal Camões, não são políticos, não são homens de Estado, não são economistas, não são nada disso. Esses são os nossos heróis e são os heróis de todos os povos, todos os países que conheço. Por exemplo, espantou-me imenso estar em Liège, na Bélgica, e a cidade é consagrada ao Simenon, que lá nasceu e que lá viveu. Ou vai a Bruxelas e vê o Museu Brel, dedicado a Jacques Brel, por aí fora. E acaba por ser a cultura aquilo que fica e acaba por ser a cultura aquilo que nós, em Portugal, pelo menos a nível oficial, mais temos desprezado. Isto é bom que fique sublinhado e que fique claro. Se alguém tem mantido a cultura portuguesa viva, são as nossas cidades, são as nossas vilas, é o nosso povo. Nunca foram os nossos governos, que nunca se interessaram por ela, mesmo quando dizem que se interessam. Nunca. E que nós, portugueses, sejamos gratos às pessoas que, contra ventos e marés, com enormes dificuldades, muitas vezes sem nenhum auxílio, continuam a trabalhar pela cultura. Porque os portugueses continuam a ler muito. Agora, comprar livros é muito difícil, os livros são muito caros, já o eram, e agora, com as condições em que estamos a viver, é terrível. E, no entanto, as pessoas continuam a comprar livros. Continuam a comprar livros.